ao cinema? Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje eu estou acompanhado da professora Angélica e do professor André, da disciplina de arte. Hoje nós falaremos de algo muito legal que nós temos discutido neste ano de 2020, que é sobre os 300 anos de Minas Gerais. Mas queremos dar uma ênfase especial aqui. Perceba, colocamos aqui, olha, você nos 300 anos. Recebemos, né, professores, diversos trabalhos belíssimos de vocês alunos que escreveram ou ilustraram o que vocês mais gostam ou algo interessante sobre o nosso estado de Minas Gerais. E é isso que nós vamos analisar hoje, alguns desenhos e algumas cartas que nós recebemos. Fizemos uma breve seleção, que inclusive foi muito difícil, né, professores? Demais. Afinal, tínhamos trabalhos belíssimos. E hoje vamos comentar alguns deles. Vamos lá, então? Vamos começar, então, falando sobre o poema da aluna Vanessa Madureira, do 2º ano do ensino médio, da Escola Família Agrícola Tabocal, lá de São Francisco. A Vanessa, neste poema, ela fala sobre o sentimento de pertencer a este estado tão belo e a este estado tão rico que é Minas Gerais. Você pode acessar o poema em formato de vídeo da Vanessa pelas redes sociais do governo de Minas. Vamos continuar. Professor Magno. Sim? Tem uma coisa muito interessante no poema da Vanessa. Eu tive a oportunidade assim, de stalkear ela um pouquinho no Instagram e ela traz muito forte a questão da identidade do campo, né? Isso aparece também no poema dela e diz essa importância dessa modalidade de ensino, né? Educação no campo, que é uma oportunidade dos estudantes poderem mesclar, né, os conhecimentos que são importantes às suas identidades regionais, né? E isso fica muito evidente no poema dela, né? Esse orgulho de ser de uma comunidade agrícola, de defender isso nas suas proposições. E ela não é apenas uma pessoa que escreve muito bem, recita muito bem, ela também faz imagens, trabalhos visuais também muito interessantes. Parabéns, Vanessa. Outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, né, é que a questão da arte, da sensibilidade que a Vanessa tem na percepção, né, do ambiente onde ela está e a maneira como ela coloca isso para as pessoas, de maneira muito tranquila, um ritmo de leitura apaixonante, é um dom artístico, né? Além dela escrever muito bem, ela tem o que a gente fala, ela causa na gente uma catarse, né? A gente consegue sentir a leitura dela. Não é apenas uma leitura, ela envolve uma questão de sentimento. Foi um trabalho maravilhoso mesmo. É Parabéns. o que nós chamamos em algumas aulas, professores, de fazer poesia, né? A poesia é este fazer artístico e a Vanessa, de fato, ela domina o fazer poesia por meio de recitar, por meio da escrita, por meio da imagem. Mais uma vez, parabéns, Vanessa, pelo seu trabalho. Bom, nós trouxemos aqui uma imagem da aluna Lorena Violeta Pires Tavares. Ela é aluna do 3º ano do ensino fundamental, lá da Escola Estadual Dr. Jacinto Campos de Pompéu. Gostaríamos também de agradecer a professora dela, a professora Cleide Maria de Campos Nolasco Ramos. Muito obrigado, professora, por ter encaminhado um trabalho tão belo aí com as suas turmas da Escola Jacinto Campos. Lorena, seu trabalho me chamou muita atenção. Aliás, vários trabalhos me chamaram muita atenção. Nós tivemos muitos desenhos, mais ou menos nessa distribuição que você colocou. Muitos alunos fizeram desta maneira, mas o que me chamou a atenção no desenho da Lorena foi a maneira como ela criou um mosaico com N situações mineiras.
né? Ali ela coloca para a gente a riqueza de Minas, as paisagens mineiras, né? Um tradicional, o café, uma festa tradicional. Então, ela misturou muitas riquezas em apenas um desenho distribuído no que a gente chama de mosaico. Ela fez uma montagem muito bela. Eu gostei muito do equilíbrio que você deu ao seu trabalho. Não sei se você tem esse conhecimento, eu acredito que não, dessa técnica, porque você ainda é muito jovem, mas percebe-se que você já tem um olhar muito apurado sobre equilíbrio em desenho, né? Seu desenho está completamente equilibrado, quase uma renascentista, muito geometrizado, né? Deu para perceber isso nitidamente, com cores bem trabalhadas. Gostei bastante da técnica que você utilizou de colorir ali, fazendo um mosaico da nossa região. Muito bom, parabéns. Bom, eu quero trazer também um ponto interessante que ela usa no desenho, que ela trabalha, né, com essa linguagem híbrida. Então ela tem tanto a construção da imagem, né, deste texto não verbal, como um texto verbal. E no texto verbal, ela destaca algo que é espetacular do nosso estado, que é justamente a variedade linguística mineira. É o que a gente chama popularmente do mineirês, né? Então ela traz o trembão, o ai, o sou, o amocê. O mineiro gosta de encolher as palavras, né, de juntar uma na outra. Isso enfatiza também a variedade linguística mineira. Realmente é um trabalho excelente. Muito obrigado, viu, Lorena, pela sua participação com este desenho magnífico. Vamos para o próximo? Nós temos agora, olha, a Ana Flávia Alves, do 4º ano do ensino fundamental, lá da Escola Estadual Padre Vegas. Ela é do município de Mariana, aqui também de Minas Gerais. Parabéns, Ana. Eu acho assim, primeiro é destacar, né, a importância da gente falar desse tema, né, de sempre trazer ele à memória, porque ele é um fato triste da humanidade, né, não somente da história desse país, mas da humanidade, né, da humanidade como um todo, né? E você já tão jovem, já retratando isso de uma maneira tão potente, que é para a gente poder repensar essa história nossa e trazer mais liberdade para o corpo negro, né? Então, assim, é muito forte a imagem, né? Faz a gente refletir, e você traz aí de uma maneira muito potente esse fato emblemático da história da humanidade, que precisa, sim, ser pensado de maneira crítica, né, professores? Sim. Ela trabalha com a arte conceitual, né? O que a gente chama de arte conceitual. Enquanto a Lorena trouxe uma técnica, né, de desenho, Ana Lívia, ela já traz para a gente um conceito. Podemos julgar assim, mas olha só, que simples ela fez, foi lá, carimbou a palma da mão. Sim, mas o que está por trás deste desenho é a ideia, é um conceito que ela transmite para a gente. Quando eu vi essa imagem, né, e outra coisa, né, ela exige que nós tenhamos um conhecimento da história para que ela seja compreendida, né? E me veio muito à mente uma expressão que eu inclusive já deixei de usar há muito tempo, que é aquela expressão, olha o passarinho. Não sei se vocês brincam disso quando vai fazer as fotografias, mas essa expressão, ela veio de um período muito triste em Ouro Preto, ou nas minas de ouro, onde o que acontecia? Muitos negros, eles tinham que trabalhar dentro dessas minas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar dentro de uma delas, mas eu já entrei, e a princípio a gente sente um pouco de frio, né, naquelas paredes de pedra. Mas ao passo que você vai aprofundando e com a quantidade de pessoas ali dentro, o ar se torna muito difícil de respirar, um calor insuportável. E olha que eu não estava lá em condição de trabalho. Uma ferramenta de trabalho pesa quilos aquilo. Imagine você dentro de uma caverna, metal com metal, um barulho ensurdecedor e um calor insuportável. E o que acontecia? Os senhores abriam buracos nessa caverna, chamado de bucho. E ali, o ouro que era recolhido, colocava-se ali dentro.
Daí vem aquela expressão, hoje eu vou encher o bucho. Por quê? Quando enchia aquele buraquinho de ouro, você poderia comer, porque a troca era por alimento. Se você não enchia o bucho de ouro, você não alimentava. E o passarinho? O passarinho era levado junto deles. Quando o passarinho morresse, é porque já não tinha mais ar para respirar. Então daí vem aquela expressão, olha o passarinho. Porque quando o passarinho morrer, você já está próximo de morrer também, então é bom que você saia de lá. Mais de 12 horas de trabalho. Então é uma expressão que eu não consigo utilizá-la mais sem ter complacência, né? Sem pensar no que os outros passaram. Sim. Parabéns pelo trabalho tão expressivo. São expressões que nós precisamos de estudar, que nós precisamos de entender o contexto para que a gente evite. Porque às vezes é uma expressão tão comum, é algo tão corriqueiro, mas que, como a professora disse aqui, explicou lindamente, traz todo um histórico de dor, né? É muito importante que todas as palavras e expressões que você usa, ela tem uma história. A gente chama lá na lei de etimologia da palavra, né? Ela tem uma história. E é importante que saibamos, às vezes, a história de palavras e a história de expressões para não continuar propagando aí, até de forma inconsciente, o ódio, né? O racismo aí pela sociedade. Exato. Gostaria de enfatizar que Ana Lívia foi muito bem orientada também pela professora Kelly Níbia de Souza Oliveira. Muito obrigado, professora, pela participação. Vamos para a próxima. A próxima não é uma imagem, mas sim um texto. É uma carta que foi escrita pela aluna Deisiane. E eu vou ler alguns trechos dessa carta que eu gostaria de destacar com vocês, tá bom? Ela inicia, então, fazendo uma apresentação, que é algo típico das cartas. Então, as cartas sempre vêm com local e data, com o vocativo, aqui ela direciona a carta para a professora Charlene, e a apresentação. No segundo parágrafo, olha que interessante, ela fala que faz parte da cultura do artesanato da cidade dela. Olha o que ela diz. Minha família, incluindo os meus tios, produz o chapéu de palha de coqueiro. E essa tradição permanece até hoje de pais para filhos. Eu acabei aprendendo e atualmente ajudo minha mãe nestes trabalhos. A palha é retirada do coqueiro, cozinhada e secada para a produção. Em seguida, traçamos a palha e costuramos o chapéu. Além de ser um passatempo, o chapéu garante parte da nossa renda familiar. É muito comum em Minas Gerais famílias inteiras que vivem do artesanato, que vivem aí de fazer chapéus como essa aluna, que vivem da prática de fazer bolsas, de fazer aquela famosa namoradeira, né? Que a gente chega ali em Ouro Preto, em toda janela praticamente tem a namoradeira. É muito comum essa prática e eu fico muito feliz de ter lido a carta da Deisiane e de poder perceber a importância que ela dá ao artesanato. Porque, afinal de contas, são vocês, jovens, que vão dar continuidade e não vão permitir que essa parte cultural de Minas morra. Se eu tenho algo cultural que não é passado de geração para geração, a tendência deste elemento cultural morrer, ficar esquecido na história é muito grande. Mas, Deisiane, muito obrigado, porque agora a gente fica mais tranquilo. E vai chegar lá em Antônio Dias que vai encontrar um chapéu da fibra do coco para poder usar. Continuando o texto dela, olha. Outro tópico muito importante em nosso estado é a agricultura. Algumas pessoas plantam hortaliças para sua sobrevivência e outras para venda. A agricultura movimenta o mercado de famílias, de pequenas famílias no estado inteiro. Quando a gente viaja, passa ali por Mário Campos, por Brumadinho, não sei se os professores já foram ali para aqueles lados, a gente tem esse contato com imensas áreas verdes plantadas para a agricultura. E um outro tópico que ela traz também, que é interessante de a gente comentar, é sobre as festas, né? A quadrilha, a festa junina, que é algo
que os outros estados fazem, mas que de Minas é melhor. A gente gosta mais da de Minas mesmo, por causa das comidas típicas, por causa do movimento, das danças. Muito obrigado, Deisiane, por ter feito esse lembrete e trazer para dentro da sua carta essa lembrança sobre estes elementos culturais tão importantes de Minas. Bom, a Deisiane, ela é aluna do 2º ano da Escola Estadual Vicente Inácio Bispo, lá de Antônio Dias. Vamos então continuar? Nós temos agora uma outra imagem, a imagem da Clara. Ela é uma aluna do 4º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, lá de Coração de Jesus. Muito, assim, aqui assim, a gente vai se envolvendo, vai se emocionando, né, gente? Com tudo que a gente selecionou com muito cuidado, mas assim, a gente vai ainda vivenciando esteticamente tudo isso novamente, né? E assim, parabenizar mesmo os estudantes por ter se empenhado nessa atividade. Sabemos que o ensino remoto é um grande desafio, mas que vocês têm se desenvolvido muito bem, todas essas habilidades, e elas estão concretizadas nas criações de vocês. Essa imagem, né, da Clara, ela traz elementos muito importantes para Minas Gerais, né? A imagem principal, né, a Igreja da Pampulha, que é um patrimônio, né, da humanidade. Ela é reconhecida mundialmente como uma obra importante, né? E ela vai trazer ali todo um conjunto de informações que vão reforçar essa identidade mineira, a história de Minas Gerais, o café, a cana-de-açúcar, o gado e também a própria diversidade étnica, né? Nós temos ali a imagem de uma pessoa negra, de uma indígena, né? E também de uma pessoa do campo, né? O chapéu, o tipo de roupa vai trazer essa memória, né? E isso é muito bom ver como que esses elementos marcam o imaginário de vocês. E isso vai, então, fixando na personalidade de vocês. Eu acho que isso que é importante, a gente ter orgulho de ser mineiro, de ter orgulho dessa história e de construir um futuro a partir disso. E olhando ali melhor, eu fico ali pertinho ali da igreja, eu acho que tem um ipê amarelo e do outro lado roxo, né? uma quaresmeira, talvez, né? Então, assim, isso é muito interessante. Então, cada vez que a gente olha para a imagem de vocês, a gente vai tendo outras experiências estéticas. É verdade. Muito obrigado, professora Lília Rosemar Nunes Silva Oliveira, professora da aluna Clara. Temos aqui agora o desenho do Caio de Deus Silva, do 5º ano da escola Professor João Mestre. Caio, muito obrigado também à sua professora Eluisiane Silveira Lenze. Muito obrigado pela participação. Caio, que riqueza o seu desenho. O café, né, a agricultura, o café foi aquele que movimentou realmente a economia de Minas Gerais e que fez Minas crescer. Então, Minas Gerais, graças ao café, e a gente não pode esquecer do nosso queijinho maravilhoso. Achei essa interpretação, assim, perfeita. Esse queijinho formando o sol ali, né? Ficou Sim, muito bom. E graças ao café, né? Nós tivemos um momento em que Minas Gerais se reergueu através dele. Muito boa. Parabéns. Nosso próximo desenho é da aluna Lavínia Barbosa de Souza, lá da escola Professora Juvenília Ferreira dos Santos, de Uberlândia. Lavínia, muito obrigado também à sua professora Maristela Caetano pela participação. Traz aí mais uma vez, né, a questão da cozinha mineira, né? Eu amo estar na cozinha, amo cozinhar, gosto de receber as pessoas e penso que essa é uma identidade importante de ser mineiro, né? Esse gostar de acolher, né? E esse desenho, então, vai lembrar a gente um pouquinho desse modo nosso carinhoso de cuidar das pessoas. Sim. Até através dos bichinhos, tem muitos gatinhos ali, né? Todos à vontade. Ai, eu consigo sentir o cheiro da broa. Do cafezinho Delícia. passado na hora. Exato. E para finalizar, eu gostaria também de deixar aqui para que vocês leiam e acessem depois o texto deste aluno magnífico, morador da cidade de Curvelo, que faz uma carta para Guimarães Rosa,
que foi um dos grandes e um dos mais importantes escritores mineiros que nasceu aqui pertinho na cidade de Cordisburgo. Ele fala como está o estado, faz uma comparação de onde ele mora com os lugares em que o Guimarães Rosa descrevia em seus textos e fala aí como que como que o Estado tem funcionado no século XXI. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Eu comentei com os professores que eu fiquei emocionado de fato com o seu texto, tá bom? Essas são as nossas referências, você consegue acessar estes e diversos outros textos e desenhos por meio do site da Secretaria de Educação. Agradecemos muito a você, estudante, que participou deste projeto, a você, professor, professora, e você, escola, que participou aí deste projeto e que fez com que a gente se apaixonasse ainda mais pelo estado de Minas Gerais por meio de desenhos e de textos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor André, professora Angélica, e até o nosso próximo encontro.